Olá, sejam bem-vindos a mais um documentário do nosso livro, homenageando diversas personalidades da cidade de Arcos. E hoje nós temos a honra, o privilégio de estar com uma pessoa que eu admiro muito, que tem uma história não só de superação de vida, como também de ajuda a outras pessoas da cidade. Ela fez um trabalho lindo, pioneiro aqui, que foi a criação da Sociedade Vencer, e hoje nós estamos aqui com ela, Vanessa e eu. Com a Cidinha, né? Com a Cidinha. Cidinha da Sociedade Vencer. É assim que é conhecida. É assim que ela é conhecida em toda a cidade. É assim que eu gosto de ser chamada. Muito bom. Então vamos começar. Obrigado por nos receber aqui, Vanessa e eu, né, Vanessa? Eu que tenho que agradecer. E a gente pensou nesse nome porque ela fez a diferença, né? Ela fez a diferença. Quantas fez vidas... e faz, né? Porque ela ainda atua indiretamente, mas atua. Sim. E você começa ou eu começo? Não, sempre você começando. Eu queria começar com como que surgiu a ideia desse projeto. Douglas, a ideia desse projeto foi uma coisa sonhada, pensada, não acreditada por muitos, mas eu fiquei uns 3 anos pensando nesse projeto. Mas até que eu achei uma pessoa que acreditasse em mim. E a fundação foi exatamente porque eu vi as dificuldades das pessoas que saíam daqui de Arcos de ônibus para ir tratar em Belo Horizonte, porque não tinha a conta. E Barretos parece que estava muito distante. O tratamento do câncer, né? O tratamento do câncer. Então, como eu tive câncer e eu pedi muito a Deus para me ser curada, porque a minha filha, meu sonho de ter uma filha, que hoje eu estou aqui na casa dela, ela tinha 6 anos. Então, no meio de 5 homens, porque eu tinha 4 filhos meus e tinha um do meu cunhado que ficou viúvo e ele veio morar comigo, e meu marido. Então eu pedi a Deus muito, pedi a Nossa Senhora, pedi arrego para Nossa Senhora em carta, escrevi muita carta para Nossa Senhora. Um dia, a minha tia, que é muito humilde, falou assim: "Uai, mas para onde que você vai despachar essa carta?" Falei: "Para Nossa Senhora." E talvez essa carta ficava, como eu ainda tenho cartas que eu escrevi, pedindo arrego a Nossa Senhora, só para me acabar de criar meus filhos. E isso veio através do meu esforço, através primeiramente de Deus, que ouviu a minha prece, que Nossa Senhora me colocou assim no colo dela e me protegeu mesmo, porque uma viagem daqui em Belo Horizonte não é brincadeira. E a gente tinha que ir de ônibus. Ainda mais debilitada, né? Debilitada, voltava para casa fazendo vômito, porque... Por causa da química. E outra, eu não gosto nem de ver suco de maracujá na minha frente. Tudo que tem maracujá, eu não gosto. Por quê? Porque era a única coisa que eles davam depois da quimioterapia, era um copo de suco de maracujá. E eu detestava esse suco de maracujá. Um dia eu falei, a enfermeira, por coincidência, chamava Vanessa, como você. E ela era moreninha. Um dia eu pedi a ela: "Vanessa, me dá um copo de água." Ela falava assim: "Eu não posso te dar água." Porque eu arriscava vomitar ali, né? Hoje a pessoa faz comendo, tomando água, tomando suco. Antigamente não era. Há 33 anos atrás era tudo diferente. Aí um dia eu pedi tanta água para essa Vanessa, e ela vinha com um algodãozinho e passava assim, aquela boca grossa, sabe? E ela falou assim comigo: "Dorme." E eu dormi. E eu vi a Vanessa chegando com um copo de requeijão, aquele copão grande de requeijão, cheio de água, aquela água branquinha.
limpinho, e me deu, eu tomei a água toda. E quando eu saí, não tinha mais Vanessa lá. Quando foi da outra vez que eu fui fazer, a hora que ela chegou perto de mim e falou, você não vai me pedir água, não? Eu falei, não, eu vou pedir porque aquele dia eu tomei e não fez mal. Ela falou, não te dei água. Ela falou pra mim que ela afirmou com toda certeza que não me deu água. E lá, por incrível que pareça, na Santa Casa, já tinha câmara. Ela falou assim, não, aqui tem as filmagens, tudo, eu não te dei água. Se o meu chefe souber que eu te dei água, Perde o emprego. eu perco até o emprego. Ela falou assim, eu não te dei água. Depois ela me chamou na sala dela e falou assim, ela me chamava de Cida. Cida, você sabe quem te deu essa água? Eu falei, não. Ela falou, foi Nossa Senhora. Ela falou, foi Nossa Senhora, não fui eu. Então fica calada com isso. O dia que você achar que deve falar isso, você fala. Mas aqui não, porque senão eu vou perder meu emprego. E eu tenho certeza que eu vivi um copo de requeijão cheio de água. Aquele requeijão antigo, que vinha no copão. E Vanessa, eu falo assim, ó, a minha história é uma história assim, de lutas, de muita luta. Porque eu pensava assim, se eu morrer, o que o meu marido vai fazer com essa menina? 5 nós e mais um do meu cunhado. Mas Deus foi tão generoso que eu fui vendo aquilo, eu fui passando pelas turbulências, vencendo um dia após o outro. Depois eu vim embora, quando terminou a rádio, porque o câncer ele insistiu em mim 3 vezes. Ele tirou na minha garganta, depois ele veio para a mama, e depois ele veio para a virilha. Quando ele chegou na virilha, a doutora Margarete, que é lá da Santa Casa, ela falou comigo assim, não vou mais cortar nada em você. Mas veio assim, logo após ou teve Eu um terminar, período? não, eu tirei na garganta. O doutor Geraldo falou assim comigo, você está com uma infecção muito forte ainda. Vamos descobrir o que é essa infecção. E me pediu um monte de exame. E primeiro que ele pediu Foi o da mão. foi o da mama, a mamografia. Aí ele falou assim, já que você vai em Belo Horizonte, você vai fazer mamografia e ultrassom de uma vez. Faz os 2. Eu cheguei, ele já me mandou direto para Belo Horizonte. Ele me mandou para o mater dele, porque na época eu tinha uma condição de pagar uma cirurgia. Eu comecei a pagar, o dinheiro foi acabando. Nada chega, né? Nada chega. Aí até ele conseguiu uma vaga para mim, para o SUS no Luxemburgo, que ainda aceitava paciente para o SUS. O Luxemburgo fechou também para o SUS, custava para me aceitar na Santa Casa. E eu não esqueço desse nome, Dr. Eduardo Brandão. Eu falo assim, já era um médico mais velho, e ele virou para mim e falou assim, tem quanto tempo você está nessa luta? Eu falei assim, já tem bem uns 6 anos. Ele falou assim, mais 3, viu? Pra você acabar com isso. Para mim, Douglas e Vanessa, 3 anos, Como é que eram uns 30. não tem verdade? Aí, essa doutora Margarete acompanhava a gente e ele era o chefe. Eu não sei como que fala que é o chefe, era o cabeça lá da... É o chefe Coordenador mesmo, mesmo, né? O do- gestor, é o chefe mesmo. E aí essa doutora Margarete tomava conta da pediatra. Eu dou nomes para quem eu lembro. Era a Sheila do Sal, não sei se você conheceu ela, Conheci, sim. Ela morreu também. de câncer, né? Era a Sheila do Ela era Sal, loura, né? Era. Muito bonita. muito bonita, muito vaidosa, É. mas uma pessoa muito especial. Pelo Morava ali menos descendo a 25 de dezembro. isso, pertinho da minha tia. É. A Lena do Zazá, o Zazá que era pintor, daqui. A Abigail que morou aqui, Abigail do Roupo, que já pegou também mais nós já na Santa Casa. Pensa assim, nós já tínhamos andado. E aí esse doutor Eduardo, cada vez que eu via ele animava a gente mais. Ele nunca me deixou para baixo. Um dia eu cheguei lá chorando e falei assim, ô doutor Eduardo,
Eu deixei a minha menina doente na casa da minha mãe. Ela agachou, eu sentada assim, igual você, ela agachou perto de mim e falou assim, a sua mãe cuidou tanto de você, ela vai saber cuidar da sua filha. E assim, não era aquele descaso que eles tinham com a gente, não. Era carinho, Paciência. era E carinho. ele era positivo, né? Ele era positivo. Só palavras positivas. Só né? palavra positiva. Só chutando. E aí eu fiquei mais uns 2 anos. Quando completou 2 anos e 2 meses, eles faziam o exame, já estava sumindo. Mas aí eu não terminei. Na virilha, ele falou comigo assim, a doutora Margarete juntou com ele lá, mais uns 3, e falou assim, a gente não vai te cortar em lugar nenhum. A gente vai fazer uma radioterapia. Eu lembro que eu fiquei 2 anos nessa luta com esse tumor na virilha. E aí ele falou comigo, falou assim, você vai ter que ficar por aqui uns 20 dias mais ou menos. E eu pensava só nos vontade de ir embora. Aí fiquei na pensão que uma deputada mantinha, Maria Olívia. É de Lagoa da Prata. Isso pode falar. Pode falar. Pode. Pode falar. E aí, Ela então, fez. Então, ela fazia pra gente o que ela não podia. Mas a dona da pensão não era muito legalzinha, muito aciadinha, não, sabe? Então, eu levava minha roupa de cama, porque eu sou muito enjoada. Então, eu levava minhas coisas. Eu mesma ia pro fogão, eu fazia comida até para 30 pessoas. Olha. Porque lá, na verdade, não era só Arcos. Arcos entrou por mim lá. Através de mim, mas era Malacacheta, uma cidade que chama Malacacheta. Eu não conheço. Eu também não conheço. E aí, ela achou bom, deu cozinhar, deu limpar, porque eu nunca assim, também eu deitei e falei assim, não dou conta disso. Isso não é o meu feitio da mesa. Você já começou a fazer já o trabalho lá, né? Lá, eu fazia de tudo lá, assim. No meu tempo, né? No meu tempo. E comigo E fazendo. na sua condição também. Algumas pessoas Começaram a fazer. começaram a ajudar. O exemplo que você deu acabou. Começaram a ajudar. Mas ela chegava com um monte de verdura. Eu não esqueço disso, porque eu tomei birra de jiló, que eu não podia nem ver jiló. Aí chegou com um monte de jiló, jogou aquele lá no chão, numa área lá em cima de um plástico. E a gente tinha. Se você quiser atender, pode atender. Rosângela, eu tô numa entrevista aqui, daqui a pouco eu te ligo, viu? Tchau. Mas aí, O giló. eu vendo aquele giló e eu fui vendo, não era o giló em si, porque ele a gente lavava, ele estava limpinho, eu costumava pôr de molho na água sanitária, eu já tinha esse costume. Então eu fui ficando com nojo daquilo. E passei a não comer lá. Nossa, passei a não comer, Vanessa. Nada eu aceitava. Aí a gente foi para um bar lá na frente, na rua Piuí, que ficava pertinho do necrotério. E lá, tanto eu como a Abigail, a gente ficou conhecendo o dono do bar, porque ele viu eu com a Abigail conversando. Falei, Abigail, eu vou arranjar um jeito de comprar um macarrão, eu vou fazer só macarrão, eu quero só macarrão branco, eu não quero nada. Alho, sal e cebola. Aí ele falou assim, a senhora quer que eu faça macarrão para vocês? Eu faço. Cobre barato. Começou a fazer esse macarrão pra gente. A gente comia a carne de lá, entendeu? Reforçava, ele punha uma carninha moída, ele punha um figuinho de frango. Agora você vê aqui, como que você acha anjos na sua vida? Quando eu saí de lá, Vanessa, e quando eu vim aqui em Arcos, eu levava até 5 litros de leite de vaca para ele, eu levava queijo, eu fazia doce, eu levava frango, caipira, agradecimento a ele. Ele não me pediu nunca, nada, a gente pagava ele, mas mesmo pagando, eu acho que ele fez além do que devia, né? Então, eu fico pensando,
Hoje as pessoas têm facilidade, mas antigamente não tinha. E eu pus na minha cabeça. Falei, gente, tem essa pensão da ajuda. Quem sabe eu vou criar uma coisa que vai ajudar o doente. E aquilo ficava martelando na minha cabeça. Quando eu rezava, mais ainda. Isso já estava com o quê? Já estava com uns 25 anos. Você deu problema 30 anos atrás, aí já tinha passado uns 6 anos que o médico, né, tinha falado. Já tinha passado. 6 anos. Mas não tanto tempo assim também não, porque eu continuei ainda mais uns... Eu tive câncer em 90. Uhum. Em 90. Então isso foi lá para 94, mais ou menos, 95. Eu comecei a amadurecer essa ideia na minha cabeça. Um dia eu fui... Você ainda estava em tratamento. Eu estava em tratamento. Já estava Aí com você essa queria- ideia. Já estava com essa Sim. ideia. Eu falei, gente, por que a gente não pode ajudar as pessoas? Eu ainda pensei, falei, minha cidade é uma cidade tão boa, tão caridosa. As pessoas gostam de ajudar uns aos outros. Pessoas humanas, né? Falei assim, eu acho que eu vou... E eu ia escrevendo no papel, escrevendo. Quando foi um dia, eu cheguei num dos prefeitos, no qual eu não quero falar o nome, Não tem problema. ele falou para mim assim, impossível essa ideia sua. Isso não existe. Aqui não tem estrutura para isso. Aí eu ainda voltei para trás assim, e falei para ele assim, mas e se eu criar uma coisa sem fins lucrativos? Porque nesse período eu tive contato com uma juíza aposentada que estava lá incentivando elas a abordar. E um dia eu conversando com a Solange, Ela fazia um trabalho voluntário lá. fazia um Lá em trabalho Belo Horizonte. lá em Belo Horizonte. Ela era aposentada, então ela dava providência assim numa pensão de morte para as pessoas, Orientava, orientava, agilizava a agilizava burocracia. aquilo ali tudo. Então eu perguntei e ela falou assim, ué, claro que tem, por que não? Quantos mil habitantes tem na sua cidade? Eu falei, deve ser uns 25 mil. Não tinha nem noção. Não tinha um Google para falar pra gente. Não tinha. Hoje tudo que você quer, você vai ouvir. No Google. E aí, então, ela falou, tem sim, por que não? E me deu as orientações, minha filha. Me deu as orientações e eu vi. Você sabe qual a pessoa que acreditou em mim? Eu vou te falar que eu rezo para essa pessoa todo dia. Ana Paula. Ana Paula Torres. Ela me escutou até o Assistente fim. social. Eu nem conhecia ela. Primeira vez que eu vi ela. Falei com ela, Ana Paula, eu tô com essa ideia, essa aqui. Isso assim, eu já acompanhava pessoas para ela. Aí ela falou assim, pai, você quer que eu vou te ajudar? Eu quero. Ela se ofereceu assim. Ela me ofereceu mesmo. Ela é assim mesmo. E aí, de repente, a Solange do Ari, é filha da minha comadre. Estava junto com a Ana Paula lá esse dia, falou assim comigo, uai, quem sabe eu também entro nessa e vou te ajudar. Ela, Carlinha e Ana Paula. A Ana Paula só não acompanhou a gente em Belo Horizonte, mas foi lá no gabinete da deputada. Maria Olívia. E perguntou a ela se isso tinha fundamento. Ela falou assim, claro que tem. Marca uma reunião na Câmara que eu vou. Na Câmara de Ar. Não, na Câmara não. Marca uma reunião em Arcos que eu vou. Assim que ela falou. Aí eu conversei com a Ana Paula falou um espaço bom na Câmara, mas era lá na prefeitura. Sei, lá em cima. Não tinha a Câmara ainda. No segundo. Minha filha, mas se você vê os vereadores chateados, assim, crítica, sabe? Sim. Porque eu sou uma pessoa que eu nunca tive a oportunidade de estudar. Eu nunca tive, Vanessa, a oportunidade de estudar. Queria estudar, eu queria. Dona Célia, mãe do doutor Roberto, pelejou que meu pai deixava ir para Belo Horizonte com esse pai. Não deixou. Os pais não deixavam. Naquela época era assim, né? O Então, pai tinha que dar não permissão, culpo ele, né? né? Mas o Zé Neca foi, eu fiquei para trás. Então, assim, porque eu não tinha estudo direito, eu era criticada. Às vezes eu não falava um português muito correto. Um dia eu perguntei para um vereador, eu falei assim, escuta aqui, você não entendeu o que eu falei? Eu vou repetir para você. Aí a Ana Paula corrigiu, falou assim, gente, a gente tá aqui pra brincadeira, não. Ela falou.
Falou, a gente não Vai tá ter aqui essa pra brigar dele. brincadeira, né? Mas eu me senti assim, tão ofendido com aquilo, mas também não baixei minha cabeça, não. Eles estavam meio que desmerecendo a sua pessoa e também até o que você estava apresentando ali. Então, eles achavam assim, Eles não acreditaram também, né? falava assim, isso aí dá em nada. Aí um deles falou assim, até projeto que a gente faz por escrito, bota na gaveta e nunca sai. Aí eu olhei para ele e falei assim, pois o meu, eu não vou pôr em gaveta nenhuma. Sabe qual a gaveta que eu vou pôr? Vou pôr dentro da gaveta de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai resolver tudo para nós. E Isso já estava na reunião. tá. E a Maria... A Maria Olívia não estava, não. Ah, tá. Isso foi depois que a Maria Olívia veio, ela reuniu na Câmara, não apareceu um vereador, nenhum. Quem foi nessa reunião então? Você lembra? Foi a Aparecida Bernardes, Aparecida irmã de Donizete, Aparecida, foi eu, Ana Paula, a Carline, a Solange e mais uma meia dúzia de amigas que eu convidei, mas mais uma meia dúzia de amigas. E aí a gente ficou martelando como que a gente ia começar. Uhum. E a Maria Olívia estava nessa reunião. Não, nessa com as amigas que Isso. que as Essa estavam. nessa Com os com os vereadores, Os ela não vereadores estava. não apareceu vereadores não ninguém, apareceram. só o presidente da Câmara, se não me engano, era o Claudinho. O Claudinho apareceu. Não falou nada, não desacreditou também, não falou nada. Ficou neutro. Ficou na dele. Só depois ele falou assim, boa sorte, amiga. Muito boa sorte para você, o que eu te desejo. Se precisar de mim, eu tô aqui. Só isso que foi falado lá. E a Maria Olívia me convidou para ir conhecer a Chiquita Perillo, lá em Lagoa. Fundação Chiquita Perillo. Aí eu fui, a Chiquita Perillo já tinha 15 anos. E eu não sabia, a gente aqui não sabia. Realmente. Não sabia. Aí, minha filha, mas os organizadores lá do Chiquita Perillo deu um suporte pra gente. Ninguém imagina. Lá foi o prefeito, foi o vice-prefeito, foi os vereadores, tudo. Mas eu achei tão legal da parte deles. Foi o tal do doutor Ivan, que na época era filho da dona Chiquita. Não sei nem se ele é vivo ainda. Eu também não sei. A mulher dele, eu esqueci como que a mulher chamava. Ele mesmo eu não conheço ou não conhecia. Não, ele né? foi, Porque minha a filha. gente não sabe. E se dispôs e falou assim, se a senhora tem vontade, a senhora foi curada. É uma maneira da senhora agradecer a Deus. Ele falou desse jeito pra mim. Aí eu falei com ele assim, não, é só o que eu precisava de ouvir. Somente o que eu precisava de ouvir. Você já falou tudo. Aí ele me passou um telefone, naquele tempo não tinha celular. Era só o telefone fixo. Me passou o telefone fixo da casa dele e falou assim, que olha, quando a senhora precisar de alguma coisa, de alguma orientação, precisar de agilizar alguma coisa em BH, só pode me ligar a partir de 7 horas da noite eu estou em casa. E desse jeito foi. Depois que nós instalou, e médico daqui de Arcos, ninguém desacreditou. Todo mundo, o dia que eu chamei, todo mundo ouviu. Ainda bateu palma. Olha. Ainda bateu palma. Tem que bater palma mesmo, né? Porque Aí, com quem que eu consegui um vínculo mais forte? Mais forte mesmo. Porque nesse período o doutor Geraldo morreu. lembro de acidente. Morreu. E ele estava ajudando. E ele começou, porque tudo pra mim era ele, porque ele que descobriu o que eu tinha, né? E aí então eu peguei e falei com ele um dia, falei, doutor Geraldo, a gente vai ir junto nessa estrada. Ele falou, claro que sim. E os meus colegas também vão junto com a gente. Foi doutor Cleudi, foi doutor Humberto. Doutor Cleudi um dia falou assim, acorde aqui, minha filha. Tem uma pessoa aqui que cismar que está com problema no coração, mas não é no coração, é no pulmão. Então, invocaram comigo que eu tenho que ajudar essa pessoa. Já morreu essa pessoa. Mas ela está com sintoma de câncer no pulmão, não deu. Eu paguei a biópsia dessa pessoa. E eles acusam hoje que eu fiz tanta coisa errada lá dentro. Fiz mesmo. Se chegasse um médico vai falar
falar comigo era médica. Ela vai falar comigo assim, o Douglas está com suspeita de câncer, vamos ajudar ele? Eu vou falar, não. Uai, não existe isso não, ué. Agora hoje lá, entra lá se tiver diagnóstico. Então, mas isso eu não quero que. Não quer que ponha não. Né? Isso é só um desabafo. Mas e aí, então, a Sociedade Vencer foi para o papel em agosto de 2020. Ela foi para o papel cambaleando. A gente tinha um lugar de reunir. Sabe onde a gente reunia? Lá naquele saguão da Casa de Cultura. Aí já foi chegando gente. Chegou a promotora, a doutora Vacilei. E foi, eu falo assim, foi o anjo. Ela era boa mesmo. Foi o anjo protetor de tudo. Eu falo assim, não, e todo mundo, não só ela, falava a mesma língua. Mas no Conselho da Criança e Adolescente também, ela deu uma força danada. E eu falo assim, eu agradeço demais a ela. As pessoas mais humildes, como a Zé Lima, que me ajudou demais da conta. Sueli do Manelito, doutora Sueli, mais Dona Alcene logo veio também para ajudar, a Dona Sônia também. O dia que a gente foi conhecer a Chiquita Perilha, eu chamei a Dona Alcene não pôde, mas a Sônia foi. Qual Sônia? A Sônia do Cacau. Ah, tá. Que eles falam a Sônia do IDE? Não, ela também, minha filha, abraçou mesmo, que ela também estava com câncer na época. E aí, Douglas, minha luta, você sabe como que eu falo que eu sarei? Eu fui esquecendo o meu problema e focando no problema dos outros. Sim. Eu fui esquecendo eu, entendeu? Mas você se cuidava também. Eu me cuidava, mas eu passei a não pensar que eu ia mais morrer. Ah, tá. Naquele momento. Você tinha uma missão Eu tinha uma missão. Você ficava com o pensamento que você ia morrer? Eu ficava. no início. No início eu ficava. Eu ficava e eu matutava aquilo o dia todo. Nossa, se fechasse o tempo assim, eu fechava junto. Aí eu chorava, nossa, escondido dos meninos, mãe, você tá com o olho vermelho? Não, porque eu tava picando uma cebola vinha na minha mão. Mas aí é que vem. Eu falo assim, a gente tem que ocupar a mente com alguma coisa. E nesse período que eu já bordava, eu já pintava, eu já costurava facção para a loja do Lino. Lembro da loja do Lino. E eu foquei assim, muita coisa disso aí. Não deixei barato não. E fui em frente. Quando foi em 2002, ela foi mesmo para o papel. Teve ata de fundação. 2002 ou 2020? 2020, ela foi para o papel, mas não foi Foi capengando. capengando. Em 2022, a gente já tinha uma sala que o Joaquim, que a Júnia arrumou pra gente ali. Tinha uma galeria Bojuca ali naqueles meio, parece que é da loja 100. Aqueles meio ali, tinha uns escritórios ali. A Júnia deu a gente. Não é 2012, não. Não, 2012 ela foi. 2002. 2012 eu estava entregando a chave da sociedade lá prontinho. Não, então peraí, é porque você falou 2022. É porque aí a gente... Vamos corrigir isso aí. Vamos Tem voltar hora e que eu nadar. Meio O disléxico. pessoal, Tem importância não. entendeu? Vamos voltar e nadar. Então, 2002, quer dizer, 2002. 21 anos atrás. Ela foi Ela estava numa galeria no Vô. no Bojuca. No A Bojuca. Júnia do. Como que chama o nome? Você sabe quem é a Júnia? Sabe? Ela mora lá perto de casa, né, da minha mãe, Você né? sabe quem é? Mas eu não vou saber falar. Não é a mãe da Carol? Eu não sei se ela tem menina que chama Carol. Eu acho que é ela. Tem, vou pegar pra você. Eu sei que ela deu esse cômodo lá pra gente 3 meses. Depois. É tipo escritório. Ah, não, no Vojuca? É a galeria. Júnia, filha do senhor Eurípides. É isso mesmo. Como é que chama o marido dela? Ah, Esqueci o agora eu marido não dela. vou lembrar o nome do marido dela. E ela deu pra gente e a gente ficou lá. Não tem 3 meses. Depois o Joaquim arrumou lá na antiga cadeia, o Joaquim do Jardim. Eu acho que o marido dela que é filho do senhor Eurípides, não é? Acho que ela é irmã da Salete, não é? Ela é irmã da Salete, isso mesmo. E o marido, que o Vojuca agora que eu lembrei onde que é ali. É na Araújo. Pertencia a eles. Era um shopping. Agora é Pertencia a... a eles. Foi a Tem Total Modas, né? Então,
E a antiga cadeia onde é o INSS. É. Isso. E aí, Aí, precisou da Joaquim- gente sair de lá da galeria. Vocês aceitaram? Eu aceito. Aí o Joaquim do Jarbas arrumou lá onde era a cadeia. É. A gente dividia, eu levei ela para trabalhar de voluntário. A gente dividia com a vigilância epidemiológica, não era? Gisele. É. A gente caiu. Aí ficava meio a meio. Aí a gente dividia. Mas de repente, o prefeito, que era o baiano, chegou para mim e falou que precisava de lá porque eu ia fazer previdência social. Ah, porque eu vou pagar um aluguel para vocês podem arrumar uma casa. E nesse meio tempo, o pessoal de Divinópolis já veio para fazer uma parceria. E eu pensei de Qual toda pessoal de maneira. Divinópolis? Da- Bacom? É. Aí a promotora que me alertou, falou assim, ó, cuidado, porque você está levantando uma coisa bem diferente de lá. Então vamos estudar isso primeiro para depois dar um sim ou não. E veio uma moça do telemarketing que trabalhou lá e ofereceu de trabalhar, da gente fazer um telemarketing lá dentro. Porque sabe como que a gente arrecadava? Tinha umas carteirinhas. Eu tenho tudo guardado, mas está na minha outra casa. Carteirinha, por exemplo. O primeiro doador, o Marcelo Esteves. O segundo doador, o Danizinho do Açougue. Então ia por aí esse carteirinho. Então era anual as carteirinhas. E de repente aquele ano acabou, aí fazia outra carteirinha. E como que era a assistência lá, assim, eles? Assistência, Vanessa, é até engraçado eu falar isso. Tem dia que eu falo isso, as pessoas acham assim, isso é absurdo, mas não é. É a pura verdade. A gente ia atrás do paciente, a gente sabia que eu estava doente. Eles não procuravam vocês. Não, a gente que ia procurar eles para a gente oferecer a nossa ajuda. A gente tinha uma equipe de voluntários. Marília, do Tchão, você sabe quem é? A que mora perto do Rio, não? Mora lá em cima lá da promotoria. Marília, do Tchão, a Tereza, que trabalha no Soetinho. A doutora Rosilei. A doutora Rosilei aparecia mais pouco por causa do trabalho dela, né? Tinha um advogado que ele chamava Jaime, que ele até morreu. Ele se ofereceu a assessorar a gente. Isso foi muito importante. Então foi tudo aparecendo. Ele juntamente com a Marcinha, ela hoje não está aqui mais. A Marcinha, ela é neta do Bito. Ela é filha da Maria do Carmo do Bito. Ela hoje está em São Paulo. A Marcinha estava formando para advogado. Tomou conta da papelada, tudo, levava no Jaime, só para o Jaime ver se estava ok, ele dava ok. Ela seguia em frente. Ela arrumou tudo que precisava para a gente. Ela e a Solange. Aí vocês conseguiam consulta, conseguiam Eu exames. já conseguia, entendeu? Porque, assim... Você já tinha um trâmite, uma... Lá, por exemplo, lá em Belo Horizonte, eu já criei assim, um vínculo, um laço, entendeu? Você já fazia isso antes de estar tudo pronto? De estar tudo pronto. Então, a pessoa precisava, eu pegava um telefone fixo, porque na minha roça não tinha telefone, na roça era difícil ter. Depois o meu menino me deu um celular. Quanta cara que era um absurdo. Mãe, não esquenta a cabeça não. Mãe já gastou tanto que a senhora já está bem. Usa o telefone. E a conta eu pago. E era assim. O telefone era um absurdo. O celular, né? E aí, todo mundo da minha casa me apoiava. Meu marido me apoiava. Ele era o mais que apoiava. Isso foi muito importante. Era o mais que apoiava. Você precisa de ver o tanto que ele me apoiava. E antes que eu esqueça, que a minha cabecinha estava... Morreu o primeiro paciente que estava tratando a sociedade vencida. E era um homem que vivia com 2 esposas. Aqui, não sei se você já viu falar isso. Não. Vivia Assim, com 2 esposas. Existem vários Aqui, casos, ó, né? pertinho aqui da sanitária. E de madrugada, esse seu Juvelino chegou gritando: Cidinha! Cidinha! E meu quarto dava assim, para a estradinha que chegava na minha casa. Aí meu marido falou assim, é alguém conhecido, que chamou pelo nome. E ele chegou e falou assim, quem é o senhor? Sou o Juvelino da Tereza. A Tereza morreu. E meu marido chamou ele para cá, da janela do quarto, depois fechou a janela, vigiou.
e veio e perguntou ele falou assim, chorando, além de eu não ter um centavo para enterrar minha velhinha, como é que eu vou fazer? Aí que criou um laço com o Dilo. Que o Dilo também foi uma peça fundamental. O Dilo dava o caixão, a gente pagava só para enfeitar o caixão. A sociedade venceu, o paciente não gastava nada. Isso ideia minha. A ideia minha. Falei, ô Dilo, já que você... Que ele ficou com dó, porque eu entrei nesse carro com esse seu Juvelino e fui lá atender, falava... De madrugada. De madrugada, era 1h da manhã. Então isso, Vanessa, eu fazia aquilo, eu achava que ainda estava muito pouco perante a gratidão que eu tenho, eu tenho com Deus. Acho que todo tanto que eu fizer, eu ainda não vou estar à altura nem de olhar para Deus, para ver o tanto que Ele foi bom para mim. Mas você faz muito, sempre fez, Tanto né? que Ele foi bom para mim, tanto que Ele foi bom para minha família. Você agradece todo instante. Então, eu penso assim, ó, se eu viver mais 100 anos, eu acho que ainda não vou Dar conta de dar agradecer. conta de agradecer. E por aí, a sociedade foi evoluindo. Não, peraí, vamos E voltar lá nessa então. Aí- época, Mas aí você chegou lá, conversou com o Dilo conversei naquele com o dia. Dino naquele dia, ele falou assim, uai, você me dá até amanhã? Eu falei, ó, Dino, de todo jeito, você pode preparar a moça no caixão, e ele chorando, com a mão na cabeça. Aí eu falei, não, vamos ficar tranquilo que essa moça vai ser enterrada. Mandei enfeitar ela da flor que ele quisesse. E falei com ele, isso aí, Dilo, se você não puder ajudar, meu marido já falou que vai ajudar. Então, Dilo fez. Então foi de tarde, depois que enterrou a Tereza, primeira paciente que foi enterrada. O Dilo me chamou lá. Falou assim, deixa eu te falar uma coisa, daqui pra frente, vocês vão pagar só os enfeites, o caixão, o café e o botar. E eu falo assim, o Dilo tem que crescer mesmo, eu tenho que expandir. Porque quantas vezes o Dilo ajudou, gente? Ele ajuda muito todo mundo, E não- independente E não de era só situação isso. financeira, você sabia? Eu falo Sei de assim, várias ele é coisas. uma pessoa, outra pessoa que eu não posso jamais esquecer, gente. É o Eli, do Rei dos Retalhos. Nossa, aquele ali, mas eu não sei. Tanto que eles me ajudaram. Ali não tinha cesta, a gente tinha uma arrecadação boa. Porque era gente de porta em porta pedindo, Douglas, não tinha nada. Não tinha uma estrutura, Não, não até era uma que coisa entrasse o organizada. telemarketing, isso levou anos. Se você quiser atender, pode atender. E aí, eu às vezes, hoje eu fico pensando assim, muita coisa podia ter sido diferente. Foi coisa assim, não. Nossa Senhora deu as coordenadas do jeito certinho. E levou a gente pro caminho, E você também estava aprendendo aquilo, né? aprendendo. É que nem eu falei um dia com um dos diretores lá, falei, eu posso ter feito 1000 coisas erradas. Mas uma coisa eu tenho certeza, do fundo do meu coração, eu não fiz para esbanjar, eu nunca sentei no carro da sociedade e dirigi ele. Não. Se eu tinha de entregar cesta, Douglas, eu entregava no meu fusquinha, eu tinha um fusquinha branco, Uhum. de roça. Posso te contar uma história desse fusquinha? Pode. O espaço é todo Um seu. dia, véspera do Natal, sabe o que eu fazia? Eu pedia ajuda. Porque isso, o Ayrton da Nutribem, ele dava um peru, eu dava isso, eu dava aquilo outro, e os outros foi tudo incentivando. Incentivou com ele, viu ele fazendo e queria fazer também. Então, todo mundo. E eu peguei 15 cestas de coisa boa para levar para os pacientes, além da cesta. Que já levar. De comida. E fui levar. Quando eu cheguei ali perto do Marcelo, fora, primeiro eu fui lá no Cruzeiro. Entreguei lá pro lado do Cruzeiro, do Esperança. Acho que tinha 5 pacientes lá. Eu ainda tinha 12 cestas dentro do Fusquinha. Agora, você me perguntar onde cabia isso também, não sei esperar, não. Porque ele ia que eu nem enxergava. Aí, quando eu chego perto do Marcelo, um dia igual hoje, perto do Marcelo do cartório, a polícia mandou parar. Parei. O policialzinho avisadinho veio, pôs o pezinho lá no pneu do carro e falou assim, esse carro da senhora vai ter que ficar aqui.
Mas nós vamos ter que mandar guinchar ele. Porque isso nem é carro que tá andando aqui na rua, pneu tudo careca. Eu falei, tá bom. Meus documentos tá certo? Tá, só tá habilitado. O carro também tá ok. Os pneus, eu falei, pois é. Então, aqui, ó, vou encostar ele direito ali. Eu vou te dar uma lista. Você vai entregar 12 cestas que perde se eu não entregar as hoje. Ó, é 2 horas da tarde, eu tô sem almoço. Eu tomei um café da manhã mal tomado. Se vocês fizerem isso pra mim, eu vou bater palma pra vocês. Porque perdeu o que tá ali dentro. Não pode, não. E eu não tenho outra pessoa pra fazer isso. Meu filho se mandou embora no maior preço. No maior preço. E não quis mais nem saber de Fusquinha, não. Tá com o meu careca, foi embora assim mesmo. Oh, mas eu falo assim, ó. Tem umas coisas, Vanessa, que eu tenho até saudade. Eu tenho saudade. E a gente chegava na casa do paciente, a gente me vê a felicidade que esse paciente vinha. Você não tem noção, não. Nossa, você não tem noção o tanto que aquilo era gratificante. Eu lembro um dia que eu cheguei, que você foi vereadora, ainda vai chegar nessa parte, mas eu vou adiantar esse pedaço. Eu conversando com você lá na Câmara, você olhou para mim e falou assim, mas aqui eu não estou feliz. Porque aqui eu não faço nada. Não tem como eu fazer nada eu sendo vereadora. Tudo que eu ia fazer. Lá fora eu faço muito mais se eu não fosse vereadora. Eu fui com isso pensando, sabe, que interessante, né? Você foi para o cargo com a intenção de ajudar, né? De fazer mais. E de fazer mais, né? Depois também você adoeceu, né? No período que você estava lá, não deu uma dor. Você teve doente uma época que você estava lá. Tive, mas aquilo foi pressão psicológica um pouco. Que eu lembro que você teve doente, que você não contava, mas eu já sabia, né? E é onde você tinha, assim, aqueles... Parecia que você estava assim... Você não estava ali. Saída do ar. Né? Parecia que você não estava ali. E aí eu vendo que eu assisti muito as reuniões, né? Aliás, eu assistia todas. Né? Aí eu via, falava, ela não tá bem. Ela me falou que não tá feliz ali. Tá visível ali, não tava. Né? Mas porque hoje, ela não estava fazendo o que ela gosta. Que mas era ajudar as hoje, pessoas, Vanessa, né? você sabe que eu tinha vontade de voltar por um simples motivo? Qual? Eu tinha vontade de ser mais briguenta perante as coisas que eu me calei sem necessidade. E foi pressão mesmo, né? Foi pressão. Eu tive pressão, mas pressão demais ali dentro. O Donizete, inclusive, usou uma frase na entrevista, no dia da entrevista dele, que disse assim, ali é o seguinte, ou você se encaixa no jeito deles, no sistema, no esquema deles, ou então você fica sozinho. Você fica isolado. É assim, é desse jeito. E é dessa forma mesmo que eu interpreto lá. Mas hoje, se eu entrasse lá, eu ia entrar com outra maneira. Que você teve a experiência. Porque eu tive a experiência, eu estudei, eu procurei uma escola de legislação, eu estudei, então o que eu não sabia eu procurava saber, entendeu? Mas eu falo assim, Douglas, eu acho que o que eu fiz, acho que uma das coisas, se você me perguntar hoje assim, o que você tem orgulho na sua vida? Primeiramente eu tenho orgulho de ser filha abençoada de Deus. Depois eu tenho um orgulho imenso da minha família. E depois eu tenho orgulho de mim por ter a coragem de enfrentar o que eu enfrentei para criar uma estrutura daquela. Porque depois que eu criei aquela estrutura, o que acontece? Meu marido adoece, eu não pude mais. Eu fui dedicar a ele, porque claro, né? Ele me apoiou o tempo inteiro. No dia da inauguração, eu não esqueço disso. Ele ficou sentado dentro do carro, assistindo de dentro do carro. O carro na beiradinha, assim. E ele chorando, caso eu aguentar tudo bem. E a inauguração ele já no Calcita? Já no Calcita. Foi em 2012, ele morreu em 2012. Mas aí deixa eu te contar a história da fundação. Você precisa de comer, né? Primeiro, né, meu filho? Não, eu já almocei e tudo. Eu Pode só precisava continuar, de água, pode? Mas aí, Normal.
o telemarketing veio. E a primeira pessoa fez uma doação, eu não esqueço nem o valor, R$ 2.500. Foi o Jadir da Franca Engenharia. Maravilha. Naquela época era um dinheirão. Ainda é até hoje. Nossa mãe, mas era mais. Era muito. Aí o Jadir fez essa doação, as meninas soltaram balão, sabe? Fez aquela No festa. dia da inauguração. Não, Aí foi depois. antes da construção. Ah, A gente ainda estava lá na cadeia, o telemarketing estava no prédio da Sueli, uhum. onde as telefonava para pedir ajuda. Sim. Aí foi lá para a porta do jardim, soltaram fogos, arrebentaram balão lá na empresa dele. O Jadir abriu a boca chorando. Aí ele veio, me abraçou e falou assim, você não está sozinho. Eu tenho muito medo dessa doença. Olha, Eu falei isso, eu até me emociono, sabe, Patrícia? Porque aquilo ali não era só um braço direito, a gente era tudo. Aquilo era tudo. ele era Muito caridoso. Ele falou, você não está sozinho nessa, eu vou te ajudar. Aí, o que eu fiz? E ele morreu com câncer. Morreu com câncer. Ele tinha medo, não tinha doença ainda. Não tinha. E morreu novo. Morreu. Ele era meu vizinho lá em São Pedro. Uhum. Mas ele esperou a 7 para esperou. Foi a construção que foi dada. Lá da empresa dele. Mas aí, Douglas, eu peguei e fui pedir um lote. O Plástico. Plácido era prefeito, né? Era prefeito na época. Aí ele falou assim comigo, eu te dou um lote, até 2, eu vou te dar 2 lotes. Se você der conta de, em 35 dias, você colocar tudo no lugar, porque lá tem órfão, da minha visão. Eu te dou ele. Tem uma pergunta para fazer em tal lugar, e foi explicando e eu escrevendo. Escrevi tudo que ele falou. Aí levei um advogado amigo meu, que é esse Jean. Ele falou, não, Dalcida, tá fácil. Eu só não posso andar, porque eu trabalho também. Uhum. E ele não era só advogado. Sabe, acho que ele teve uma desilusão. Ele era formado, mas ele atuava muito pouco. É só para algumas pessoas. Aí ele foi me dando as orientações. Você acredita que esse Alessandro do mototáxi, você sabe quem é ele? Essa casa da frente que é dele. Alessandro, quantas vezes chovendo assim, ele levava lá em Formiga, na Receita Federal. De moto. De novo, para arrumar papel. Eu comprei uma capa de chuva e falei com o Alessandro, eu vou tirar uma carteira. E ele ria e falava assim, vai mesmo, você vai mesmo. E vai mesmo. Mas tudo que ele fala rindo, né? Vai mesmo. Eu com 54 anos, eu tirei minha carteira. Você Maravilha. acredita? Que bem. Tirei minha carteira. Aí eu ia lá, arrumava vinho, faltava outro. No outro dia, na Bahia. E quantas das vezes o Alessandro nem me cobrou? Nem cobrava. Acho que eles olhavam para mim e pensavam assim, nossa, coitado. Vou ajudar ela mesmo nisso, né? As empresas, se você vê CSN, La Paz, Belocal, chegava no aquilo lá tampava de tanta cesta. E não perdia nenhuma, Douglas. Não perdia. O doente já tinha uma lá, aquela ia vencer o mês que vem, e punha dentro do carro e levava para ele. Olha, o mês que vem você já está controlado também, né? Não vai deixar perder? Não pode. Porque já deu para ele esse mês. Uhum. Ele não vai comer só esse mês. É verdade. Então, isso aí, para todo mundo estava errado. Mas não estava, não. Não pode deixar perder. Não estava, porque não ia Mas dar confundir. comida para quem precisa tá errado. Ah, bom, mas a pessoa ela era cadastrada lá. cadastrada lá. Ué. Se desse 3 cestas para pessoa. Então, o leite, eu não deixava faltar o leite para as pessoas. Então, quem criou aquele negócio do leite lá fui eu. Eu que criei, ia para as portas do ABC. E você conseguiu, tinha ajuda psicológica também? Tinha. A Angélica do Lúcio, da Mobilar. Estou esquecendo também, bom vocês lembrar. A Angélica ia para lá e atendia os pacientes no cubículozinho, do tamanho daquele corredorzinho ali perto do banheiro. Ela atendia os pacientes. Depois foi a fisioterapia, a Roberta ia atendia. Eu falo assim, que o povo do Lúcio também, gente, está na minha oração. O Lúcio, qualquer coisa que precisasse dele, ele estava disposto com o carrinho dele, ou ele ou a Magali punha a gente do carro e levava. A Marília do Tchão, mesma coisa. Ou eu falo, tive gente boa demais no meu caminho.
E você tinha oficinas lá, alguma coisa Tinha. para os pacientes, para dar um suporte? Aí, quando ele pediu a casa lá, Onde era a cadeia? onde era a cadeia, a gente veio para a casa ali para baixo da funerária, a casa da dona Leontina. Leontina. E ali tinha no fundo um espaço grande. Uma casa antiga? É, eu mandei cobrir um espaço grandão assim, maior que essa sala aqui com uma garagem. Mandei A alta cobrir. dela era grande. Mandei cobrir com uma telha mais fresquinha. E lá já era cimentado. Então ali tinha oficina de artesanato. Começou eu ensinando, porque eu sabia pintar, eu sabia bordar. Mas às vezes eu estava lá no meio do ensino, um me chamava. Um me chamava, outro me chamava. E eu atendia, eu não deixava de atender ninguém. Ninguém. Eu atendia todo mundo. Se era rico, se era pobre. Graças a Deus. Teve um da casa de 3 irmãos que foi ver comigo. Quando eu perguntei a ela, eu sou da casa de 3 irmãos, você deve me conhecer de lá. Eu não quero ajuda financeira, eu queria te ver que as pessoas falam que você está bem mesmo. No instantinho, eles deram jeito de dar uma amiga lá, e a minha amiga está mais avançada do que a daqui. Lá essa parte, ela avança mesmo, até a parte do conselho lá também. A de mão todos amiga é os onde? conselhos. Em Em Formiga. Formiga. Mas aí, Lá é mais então, avançado. Douglas, nesse sentido. o dia que completou 31 dias, eu entreguei para o Plástico tudo ok. No ponto de passar a escritura. Olha, Aí quando eu cheguei lá, ele falou, eu falei, ó, Plástico, está lá no Marcelo, você pode ir lá assinar a escritura. Ele falou assim, eu não vou não. O Marcelo que vem aqui. Ó, E ele foi. O Marcelo que dá, chamei o Marcelo. Outro também que eu devo obrigação demais. Ele autenticava as coisas para mim. Às vezes a gente não tinha o dinheiro, porque eu usava os recibinhos. Por exemplo, eu autentiquei um cadeado que eu comprei. Aquele cadeado tinha uma nota fiscal. Se não pudesse, o lugar que eu comprei não pudesse dar uma nota fiscal, a gente fazia um recibo e ia lá autenticar. Porque não podia ficar. E aí, ele assinou a escritura e eu comecei. No dia que ele assinou a escritura, gente, eu deitei na minha cama, eu não vou falar pra vocês. Assim, eu acho que assim, eu podia até morrer naquele dia. você levitou, né, de tanto alívio, né? De tanto alívio que eu tive de pensar que a gente já tinha um lugar onde ficar. Aí chamei o Jadir, fui lá, chamei ele para conversa, ele conversou comigo, uma gracinha, falou assim, você quer fazer a construção lá rapidinho? Ele veio cá com o engenheiro dele, olhou, eu pedi, eu desenhei no papel o jeitinho que eu queria. Eu queria um lugar comprido, com sala de cá e de cá, queria um cômodozinho que tivesse um altarzinho, as queria pessoas uma olhando. cozinha, queria uma cozinha, queria uma sala grande para fisioterapia. E ele fez tudo. No dia que a gente foi colocar a pedra fundamental, o Lindon me deu R$3.000 no cheque. Me dormindo. Aí o Lindon me pegou e falou assim, agora, Cida, nós vai fazer um show. E fez um show, você lembra do show? Lá na exposição? Para arrecadar. Veio cantor, meu filho. Você precisa de ver. Eu tenho um álbum, uma hora eu vou soltar esse álbum pra vocês verem. Tá. E ele Podemos colocar nas fotos do livro. ele tá até ali, se vocês quiserem ver. Que a gente tira a foto, a gente escaneia ele agora, algumas fotos, não precisa nem levar. O Geraldo, da fábrica de costura, Geraldo Batista, o que ele fez para me ajudar? Porque eu falei assim, gente, eu não tenho lugar para mim receber esse pessoal aqui na roça. Como é que eu vou fazer com isso? Eu fiquei pensando aqui. O Geraldo bateu lá em casa de noite, já você vê, eles me procuravam. Eles não esperavam eu ir até eles, não. Chegou lá em casa e falou assim, eu queria falar com a Cidinha, eu nunca tinha visto o homem na minha vida. Aí meu marido foi lá dentro, me chamou. Na hora ele falou, o Geraldo Batista tá aí, quer falar com você. Eu falei, quem é Geraldo Batista? Ele falou assim, o homem da fábrica de costura lá, aonde o Corel trabalha, aonde os meninos lá do Sozé trabalham. Porque os meninos tudo compravam leite dele na rua. Aí eu cheguei lá fora, chamei ele pra dentro, ele entrou, eu lembro que eu estava assando rosquinha.
Ele veio comer o rosquinho e falou, mas tempo que eu não como rosquinho tão doce. Olha, eu vim cá te fazer uma proposta. Ele fez muito Rodeio. rodeio, não, foi direto. Eu vim cá te fazer uma proposta. Aqui, olha, o Lindomir falou comigo que os cantores vão vir cantar de graça. Então, eu vou oferecer um café para eles, uma janta, o que você quiser. Oi, filho. Ah, você tá vendo o menino gato? É. Ele já pulou no pula-pula, né? Já. Eu montei. Agora eles têm um aí. Ah, comprou? Eles botou o Sebastião. Deu com o pai dele. Mas aí, Douglas, O Geraldo falou. E falou assim comigo, ó, e você é a convidada principal e você pode trazer pessoas da sua família. Não basta sua entrada aqui com sua família. Nem minha família que foi mesmo. Porque meus meninos é mais canteado. Foi eu, meu marido e a minha neta. E a Gisela estava trabalhando lá no show. Bom, hoje nós passamos a noite mais boa lá. De sexta para sábado. Quando foi no sábado, foi o show. Trabalhamos o dia inteirinho. Para colocar no lugar. Todo mundo foi, cantou, todo mundo pagou seu hotel por sua conta, já não teve despesa com nada. Na época, se não me engano, eu acho que foi 16 mil que vendeu. Olha. Deus para dar uma arrancada, viu? Aí, de repente, a UAU estava instalando aí. A UAU não, aquela lá do pé da CSN, é UAU mesmo? Não, Belo Local. Não, Cimento Lafarge. Cimento Lafarge, essa aí. Ah, é pra cá. É, essa aí. Já me comunicou que ia doar tanto saco de cimento. Ou já foi chovendo doação, sabe? Eu não levei 2 anos a fazer a construção, né? No dia da laje eu fiz questão de fazer um almoço. Eu matei umas 10 galinhas caipira, fiz aquele tachão de comida. Que beleza. Gente, mas comeram lá assim. Nossa, você sabe eu que daqui. adoro uma comida, hein? Não, mas olha, e a gente fazia com gosto, viu? As voluntárias iam ajudar, minha filha, nós ficava numa alegria. Aí uma paciente queria ir, a outra queria ir. Eu falei, mas como é que nós vamos fazer? Ah, vamos arranjar um jeito, levar. Foi todo mundo para lá. Eu tenho foto lá, mas eles não me entregam de jeito nenhum. Não tem problema, não. No Uma dia- hora a gente acha em algum jornal pra No você. dia da Que deve ter fundação, saído no jornal, não deve? saiu. A No gente dia da acha. fundação lá, que é da inauguração, o Zé Augusto da Tasfé, Não, isso não se tem. você não sabe quem é, não? Taciféria, eu sei qual que é. Ele foi casado com aquela deusa. Acho que eu A deusa eu foi. sei. É, o marido dela. Acho que ele estava com a deusa. Era também. professora, né? Lá no Holanda. Deus. A deusa, ela mexia com a financeira. Não, então não sei quem que é essa, não. E aí, ele fez um quadro da minha foto do dia que nós. Me pegou de surpresa, porque o dia que nós foi na casa, para casa de aluguel. Então, não tinha nada a ver com a estrutura pronta. Aham. Então, ele mandou fazer, tirou de os meninos, mandou fazer um quadro do tamanho dessa janela ali. A minha mão está aberta ali para cá. Certo. Você acredita que eles quebrou o quadro e fez um pequenininho? E não pôs em cima da placa de inauguração? Igual tava. E esse desenho tá onde hoje? Essa foto? Mandou diminuir, pôs ela pequenininha assim no quadro. Pois é, mas a grande já existia. Já. E cadê a grande? Não sei. Isso, e eu acho isso um desrespeito, sabe? É desrespeito? É desrespeito. Implantar dentro de uma entidade isso também não quer dizer não, de doido. O espiritismo não tem nada contra a pessoa espírita. É, Ao nenhum contrário. credo, né? Lá é aberta para todas as religiões. Lógico. Raça, cor e religião. Uhum. Mas eu falei assim, ó, esse cantinho aqui vai ficar para quem quiser vir. Seja quem for. Uhum. Então todo mundo respeitou todo mundo, eu nunca perguntei que religião que é. Hospital pergunta hoje, né? É, Qual a sua religião? Pergunta. mas eu acho que é mais por questão de que tem religião que não deixa fazer transfusão. É mais por essa questão. Por essa É, questão. pelo que
os dogmas, né? Algumas doutrinas não não aceita. É mais por isso. O tipo de alimentação também tem alimentação que não é permitida. Exato. Lá, Vanessa, era aberta para doenças renais crônicas e pulmonares crônicas. E isso rezava no estatuto, não jamais mudar o estatuto. Não sei se isso é de lei. Aí a gente não sabe falar, né? Porque houve muita mudança. Houve muitas mudanças. Mudança de lei, né? Isso a gente não sabe. Então, quando eu inaugurei ela, foi dia 12 de agosto, não, que é de 26 de agosto de 2002. Eu não errei, não. 26 de agosto de 2002. Ela foi inaugurada a sede própria da sociedade. Lá no Galcico. Lá no Galcico. Sacrifício. Está dividindo os dois bairros. Então, eu fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo, porque eu falo assim, aquilo ali é o meu sonho. Era a realização do sonho. Era o meu sonho. E outra coisa, eu tinha a sociedade vencer como uma menina mais nova. Eu cuidava dela como se ela fosse uma criança mais nova. Então eu tenho um carinho. Hoje, pela estrutura, não. Porque eu decepcionei muita coisa lá dentro, entendeu? Então, do jeito, tudo que eu fiz, não fui vista com bons olhos. Não. Mas eu penso que algumas pessoas viram com bons olhos e outras não. Outras não. Não, tanto foi bem vista com... Eu entendi. É a parte administrativa que você está falando. Porque em Atos, para a população de Atos, tanto é reconhecido que ser conhecido como Cidinha da sociedade vencer. Exatamente. Porque se não fosse, assim não seria, né? Você fala, Cidinha da sociedade vencer. Todo mundo conhece. Então, assim, o povo mesmo, que é o que deve, né? Eles realmente reconhecem o seu trabalho. E mesmo porque eu acho que um passo muito grande para o seu trabalho é que, para ter essa luta que você teve, tudo que você teve, foi o seu exemplo de vida, né? Você não deixou esmorecer por causa da doença, hora nenhuma. Três coisas, Vanessa. Isso é muito importante, porque, olha para você ver, o cara lá de Formiga não veio desse não, só para te conhecer, porque eu tenho certeza que ele ali, ele viu que ele podia acreditar que ele teria cura, entendeu? Ele teve a cura. E ele teve a cura? Olha, nós ele falamos teve a cura, eu tenho passado por ele. Com certeza, ele ouviu falar de você lá. Mas ele não me conhecia. Não te conhecia, o seu trabalho chegou, né, a expandir. E num instante, eu não me opus hora nenhuma em dar do mesmo jeito que eu recebi da Chiquita Perino. Dei as coordenadas tudo para a Vilce. A Vilce foi presidente lá um tempão. Lá de Formiga, né? Então, eu acho assim que o seu exemplo fala mais do que tudo, sabe? Não precisa se preocupar com essas questões administrativas, com alguma coisa. O que você fez, ninguém vai pagar. Eu acho que você talvez fique assim pensando, porque de certa forma eles meio que te denigram, né? Difama. Isso. Difamação e tal. Parece que ele está falando isso. Parece que pelo que você está falando, a administração fica querendo difamar o que você já fez, é isso? Exatamente. Colocar como você fosse uma administradora irresponsável, ruim. Tanto eu fui irresponsável que eu deixei uma sede enorme construída, 370 metros de construção. Mas isso você não quer que coloque, né? Na questão, não. Pode falar da 370 metros construídos, né? Isso é bom falar, mas eu falo assim, da administração você não quer que fale, né? Não vale a pena. Não vale a pena. Só pra gente entender, né? Porque lá, Douglas, deixa eu te explicar para você entender melhor. Lá não foi criado para ser uma empresa. Lá foi criado para ser uma entidade sem fins lucrativos. Sim. Então ali, agora é assim. Por exemplo,
R$10, você pode doar R$10. Ah, mas o motoqueiro gasta quase 10 para dar uma doação de 10. É, mas é 10 mesmo, pessoal, também. Uhum. Ah, então, não, mas lá eles têm os motoqueiros próprios, que tá. ganham salário por mês. Entendi. No meu tempo era assim. Ó, Douglas, aquilo lá tentou fundar várias vezes. Teve uma vez que eu esqueci de contar, depois você intermedia isso aí também. Eu fiquei devendo 9 mil na farmácia Carvalho. E sabe o que eu tinha para pagar isso? Que eu tinha para pagar essa farmácia, garantia que eu tinha? Um golzinho. Só isso. Mas eu falei assim, meu Deus, e agora? E agora? O que eu vou fazer? Aí cheguei em casa, eu falo assim, eu gosto muito de conversar comigo mesma. Sabe? Também. Eu gosto muito da minha companhia. Melhor companhia que a gente tem. Melhor companhia. E a gente está conversando com a gente está ligado no Espírito Santo. Né? E eu acho assim, você não pode fazer nada sem a direção de Deus. Tudo que você for fazer, você tem que colocar Deus na frente. Não importa a religião. Então eu conversei muito comigo mesma nessa noite. E eu tinha uma pessoa que me ouvia, que era meu marido. Eu falei para ele assim, como é que eu vou fazer se eu estou devendo 9 mil na farmácia? Onde que eu vou tirar esses 9 mil? Eu lembro que eu estava cansado, porque que tinha atolado umas vacas no brejo e eles fizeram força demais para tirar essas vacas. Ele fez assim, não esquenta não. Amanhã é outro dia. Ele falou desse jeito e dormiu. E eu fiquei pensando. Dormiu pensando. Dormiu pensando nisso. Quando foi no outro dia, sabe quem bateu na porta? Eu não posso esquecer nunca. Do nada. Do nada, Dona Célia Bach. Célia Bach. Não posso esquecer dela. Porque lá foi uma mãe para a sociedade vencer, uma mãe. Eu falo assim, uma mãe com letra maiúscula. Dona Célia Bach chegou lá e falou assim, quem é a Cidinha? Aí eu estava no meio de umas roupas, que a gente ganhava as roupas e vinham umas roupas que às vezes não prestavam. Então, aquelas que não prestavam, Descartando. ia descartando. Aí eu vim, limpei meu rosto, dei uma sacudida no cabelo, que estava cheio de poeira também. E vim, falei, sou eu. A senhora está precisando de alguma coisa? Que a mulher é bem vestida, né? Você nem sabia quem que era. Não. Eu sou a Dona Célia Bach. Eu vim para conversar com a Cidinha. Eu falei, é eu mesmo. E ela falou assim, que bom, Cidinha. Você tem disponibilidade de ir até a minha casa? Porque lá estava cheio de gente. E eu falei, tem, dona. Ela apresentou, sou a Dona Célia Bach. Eu falei, tem sim, Dona Célia. Agora? Ela falou assim, agora. Entrei nesse carro com ela e ó, fui embora. Chegou lá. Quando eu entrei naquela casa, eu falei, gente, que sonho. Espelho não sei de onde, espelho da China, espelho da Alemanha, espelho da Turquia. E aquilo tudo escrito, e eu olhando aquilo. Falei, ô, Dona Célia, que bonita a casa da senhora. Mas eu nem imaginava o que é aquele comigo. Sabe o que veio na cabeça? Veio igualzinho o rapaz da de formiga. Ela tá doente. Na hora eu pensei. Ela falou assim, ó, Aparecida, ela me chamava de Aparecida. Tem uma pessoa da sua diretoria que está muito preocupada com você. Eu falei, ai, Dona Célia, é? Aí ela falou, é. A pessoa falou que você está devendo muito da farmácia. Porque sabia, minha diretoria sabia. Eu falei, pois é, Dona Célia, mas eu vou falar igual meu marido falou comigo ontem à noite. Deus vai dar o jeito pra mim. Ela falou assim, vai. Porque eu vou fazer um fundir lá na Gama, já liguei lá, já perguntei, e vou ajudar vocês. Sabe quanto que deu o fundir? 12.600. Ainda sobrou. 3.600. Um dia eu falei que estava faltando, não sei, eu não lembro mais o que era que a gente precisava de comprar e não tinha. Apareceu um cheque Embaixo da porta. E lá choveu. E você acredita que a pessoa pôs o cheque dentro de um saquinho, para depois pôr dentro do envelope no moeda? É muita coisa, eu não vou lembrar de tudo, porque depois que eu dei Covid, minha cabecinha ficou meio... A gente fica lendo mesmo. Fica. Eu falo isso com ele. Mas uma coisa eu vou te falar. Foi uma coisa sofrida, mas eu falo assim, foi muito gratificante.
Eu acho que das coisas da minha vida que eu mais agradeço a Deus é de ter tido o câncer. Você acredita nisso? Você acredita? Porque eu era uma pessoa, Douglas, totalmente dos avessos. Nós éramos chamados para ser padrinho de casamento, eu ia lá, se eu comprasse uma roupa que eu cismasse com a outra pessoa comprou, eu não vestia ela, eu era assim, um tipo de orgulho bobo. Sim. Entendeu? Não era orgulho, porque caridosa eu fui toda a vida. Mas assim, eu queria me vestir bem. Isso aqui não vale nada. Um destaque. Você foi aprendendo, né? Isso aqui não vale nada, isso aqui só serve para cobrir nosso corpo. Não é? Você foi adquirindo experiência. Então, Douglas, de todas as situações que eu passei na minha vida, e Deus nunca me deixou sem prova. Logo em seguida, veio doença da minha mãe, logo em seguida meu filho bateu a cabeça por 49 de encontro, e eu lutando com ele. Logo em seguida, meu marido quebrou a cabeça também. Mas o que esse povo me apoiou? Você não tem noção. E você pergunta pra mim, se eu tive algum apoio de prefeito? Não. Só esse lote com toda a burocracia. Nem para ir assinar o documento, você não nem teve. Nem para ir assinar, não tive. Teve que o Marcelo ir lá. Exatamente. E eu falo assim, o Marcelo é uma pessoa de um coração gigante, gente. E o Plácido também é uma pessoa boa. Eu não falo que ele é ruim, não. Ele é muito bom. Mas... E quando construiu lá, ele teve lá? O Plácido? Não. Já não era ele mais, não é? Não, mas independente. Não, mas 2012 era o baiano. Era baiano. Ou do Roberto. Eles vão quando são convidados, né? A gente convidou. Mas não... A gente convidava o juiz. Não, gente, em inauguração fica um estreitamento diferente. Né? Não pode constranger a pessoa. Então eu falei assim, tem muito carinho por ele, porque eu falo assim, ele colocou uma dificuldade, me colocou mais uma vez à prova. Eu falo que foi prova de fogo de tudo quanto é lado. É verdade. Quanto não contou. E outra coisa que eu queria te contar. Eu estava lá para fazer aquilo, eu me esqueço do dia, era numa terça-feira. Eu ia para fazer aquilo. E o pai dela criava uns galos, uns frangos lá em casa. Naquele tempo era para galo, para vez brigar, para vez qual que era melhor. É porque não tinha proibido ainda, né? Não era proibido. De galo. Quando proibiu, ele parou de... Era não precisa nem ser por isso. Fala que não precisa nem ser por essa parte, né? Do galo, né? Do galo. Não precisa não. Isso não pode, porque a pessoa interpreta mal, né, Vanessa? Mas ele ia lá direto ver esses frangos. E eu chego lá, mas hoje não era dia de você estar na química? Eu falei, não, seu Mauro, minha plaqueta baixou. Uai, mas você deixou sua plaqueta baixar? Eu falei, já tomei beterraba com rapadura, bati beterraba com rapadura. Nada levantou a minha plaqueta, seu Mauro. Eu tava da cor de uma poeira. Ele falou, não, você tem galinha choca aí? Eu falei, tem. Ele falou assim, então espera aí. Espera aí que eu vou. Foi lá, pedi uma canetinha, daí ela até casa de pintura, que não sai mais, né? Numerou 2 ovos, número 1 e depois vai da galinha. Quando foi no outro dia que chegou, no outro dia chegou, depois mais um, número 2, no outro dia depois mais um, número 3, e falou assim, então agora você segue, foi o número 4, número 5, até que era um ano, no dia do 11 vem cá. E foi mesmo, no dia que fez, no dia que teve, que completou 11 dias, ele falou. Chegou lá, ele falou, foi lá no pai do galinho, tirou, quebrou não, graças a Deus. Tirou os 2, número 1, quebrou um no copo e outro. Quebrou o quê? Um ovo no copo e outro no ovo. Aí falou assim, agora você bebe. Eu falei, eu beber isso aí, isso não. Não dou conta não. Ele pegou o dele, e falou assim, me dá uma laranja lá, deixa eu fazer um suco pra você. Despejou o outro, misturou. Aquele ovo cheio de veinho, de sanguinho, e eu bebi. No outro dia eu bebi os 2, e ele lá pra conferir se eu bebi, né? Com laranja? Não, no outro dia eu bebi com laranja de novo. Mas ele bebeu esse um sem precisar. As minhas plaquetas levantou, e eu falo assim, ontem mesmo eu ainda falei, os 2 lá, aquele Marquinhos da padaria dos Anjos, eu falei, Marquinhos, eu bebi ovo incubado. Só na hora falava que era ovo incubado, não era ovo show. Aí eu peguei e agarrei
não sou mal. Mas eu tinha um carinho tão grande que eu sou mal. Gente, foi indo assim que depois foi tudo acabou. E ele tomava mesmo, ele fazia minha mãe tomar. Ele teve uma É. época que ele se começou a incubar mesmo. Mas Tá. sistema imunológico ia lá em cima. Agradeceu. E E a como? plaqueta subiu. Nossa! E nós levamos. Eita, vamos. E aí? Bom? Mas tô aqui. Aí. Não, deixar. Você fez raio-x? Não, fiz raio-x não, quebrei nariz, né? Quebrou, mas tinha que fazer. Se tinha vez machucou, sim, a face, né? Uhum. Raio-x é necessário. Não posso demorar, não. Só ver como é que você tá. Tô Vai vindo lá ontem. dentro pra você tomar um cafezinho, eu tô terminando aqui com eles. Não, vai lá. embora, que eu pegou nível. Vai lá, Não, eu vou lá. vem cá. Não. Douglas, é uma história Que assim. bom, então a receita da plaqueta então foi boa Foi bom. para levantar as E plaquetas. eu falo assim, ó, eu tive muito obstáculo na minha vida, mas nenhum me ajuda. E não vai derrubar. E quando que você saiu de lá? Eu saí em 2012, porque, como eu te falei, meu marido adoeceu. Você inaugurou? Eu e inaugurei saiu? com ele já doente. Tá certo. Aí, no final de 2012, você saiu. Foi em agosto de 2012. Não teve, Então foi quando inaugurou. não teve ninguém para concorrer comigo, então a diretoria se decidiu entre eles lá, ficou o Joaquim como presidente, na época o Kim, Uhum. e ficou mais alguns lá. Aí, depois do Kim foi a Beth, depois foi esse homem que está lá, até hoje, agora tá a mulher dele. Mas eu deixei declarada utilidade pública, isso você pode pôr, declarada utilidade pública municipal, Isso é importante, né? Pode pôr. estadual, Porque estadual consegue só um ano depois que fez a utilidade pública municipal. e depois de isso 2 anos, Isso é e importantíssimo. depois de 2 anos eu poderia ter conseguido a Federal. federal. Parece que Mas é até 3 hoje, agora. Não fizeram. Parece que é 3 anos agora. E eu vou te falar um negócio, mas eu Então não você quero falar coloca nada. que a sociedade vencer é utilidade, que ainda no período dela, utilidade pública municipal e estadual. E isso é importantíssimo. Eu não sabia de muita coisa, Douglas, mas eu procurava Saber. quem me ajudava. Se eu não soubesse, eu fui perguntar para um amigo meu, o dono do Ideal no supermercado. Falei, Lorival, você é muito meu amigo, então você não tem vergonha de perguntar, o que é CNPJ? Você não sabia? Eu não sabia. Você foi desbravando, né? As Eu fui coisas, abrindo os né? caminhos, É. Ok. sabe, Douglas? Eu E acho aprendendo com a escola da vida. e Né? aprendendo com a escola também. E eu falo assim, ó, não tem ninguém que sabe tudo e não tem ninguém que não precisa, que não Aprender. aprende. É Sempre verdade, precisa. né? Uhum. E é sempre um aprendendo com o outro. Não aprender com E o outro. ninguém sabe nada. E eu falo assim, os meus funcionários, eles eram 11, mas como que me ajudaram? Que coisa boa. Nossa, você pensa assim que era uma família unida, Uhum. sabe? Mas eu também gratificava eles assim de uma maneira carinhosa, sabe? Eu ia lá, se eu estivesse desanimado, eu falava assim, gente, que eu logo quero todo mundo para tomar um café comigo. Meu filho, você ficava esperando, contando os minutos. Mas tem que falar da verança dela também, Sim. né? Foi logo em seguida. Então você sai da sociedade em 2012, em agosto daquele ano. Em 2016. Em 2016 você Foi foi a sempre. eleição, né? É. Você Agora, nesse período, você foi fazer o quê? Quando você saiu? Você foi cuidar do seu marido, E ele faleceu, depois ele aí faleceu, eu fui ajudar por fora. E ajudo até hoje. ajudar por fora a sociedade. Não, eu ajudo assim, pessoa que me procura, Ah, eu indico, por exemplo, igual lá em Barreiros. Não é que eu tenho assim, eu não tenho um vínculo igual eu tenho em Belo Horizonte. Hoje já está mais, hoje assim já está mais deixado de lado, porque hoje já tem a internet,
já tem os computadores, já tem os e-mails, porque naquela época era mais difícil. Pouca gente tinha um computador em casa, É verdade. né? Mas mesmo assim você indica os caminhos, né? Que a pessoa Eu indico os caminhos, por exemplo, a pessoa está desanimada. Eu vou lá e eu bato um papinho com a pessoa. E a pessoa fica grata por aquilo. É, Douglas, é uma caminhada que eu falo assim, é a qual eu não me arrependo. Cada nem passo que eu pode, você dei. fez É. muito bem para aptos. Cada passo que eu dei. Creio que você fez primeiro bem para si mesmo. Para mim, Porque você, é, né, e depois para toda essa população que é, você porque ajudou. ou eu construí uma barreira que ia derrubar aquilo que estava me matando. Então eu falo assim, ó, o medo do câncer mata mais que o próprio câncer. E é porque isso mexe até com